Paz do nosso Senhor, boa noite aos irmãos e às irmãs. Quero aqui começar mais essa live nessa noite para estar ministrando uma palavra da parte do Senhor para os queridos irmãos e irmãs. Palavra que edifica, que fortalece, que renova, que traz esperança, que traz alegria, que traz vida, né? Porque as Escrituras é através dela que nós temos vida e vida com abundância, né? Cremos na mensagem, na palavra de Deus, a qual nos foi anunciada e está sendo apregoada, anunciada, meditada até nos dias de hoje e vai continuar sendo até o Senhor trazer e estabelecer o seu reino vindouro para a eternidade, né? Então é nosso papel como crentes, como pessoas que acreditam e que servem e que seguem a palavra do nosso Criador. É obrigação, compromisso nosso de que nós testemunhamos as obras de Deus, a qual Ele fez na vida do seu povo, os testemunhos a qual as Escrituras cita, que ela nos dá ao conhecer de tantas obras grandiosas a qual o Senhor fez na vida daqueles a qual Ele escolheu. E grandes coisas também tem o Senhor para fazer nos tempos presentes e também nos tempos vindouros. Nós sabemos que a maior promessa a qual nós buscamos é a Nova Jerusalém, é nós fazermos parte do povo exclusivo e único do Senhor dos céus e da terra. É lá que nós vamos entoar louvores, adoração, reverência e toda a prestação de adoração e bem dizer. E é como os anjos clamam uns aos outros na santidade do Todo-Poderoso, né? Dizendo que Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, né? Então nós já vemos nesta menção, quando os anjos falam que Ele é santo e santo e santo, é para demonstrar, é para confirmar que a santidade de Deus é muito elevada. A santidade de Deus, ela é grandiosa, é tão resplandecedor, o resplendor da santidade de Deus. Os anjos colocados ali diante dele, como também os seus santos anjos que estão ali diante do trono do Todo-Poderoso. Eles clamam, eles anunciam a santidade do Todo-Poderoso, né? E é papel nosso que cremos naquele que é santo, também nos santificar, nos purificarmos, para assim podermos também louvar, exaltar a santidade de Deus. É assim que Cristo falou quando Ele disse acerca da oração, aonde Ele ensina os discípulos a orar. Ele fala da santidade de Deus. Santifica o teu nome. Ou seja, nós temos o papel de demonstrar, de anunciar, de nos santificar para Deus aqui na terra. Pai nosso, o nosso mestre ensina a oração do Avinu Sheba Shamayim, ou seja, em português, Pai nosso que estais no céu, que é o Pai celestial, santificado seja o teu nome. Ou seja, Cristo veio santificar Ele na terra e nos deixou o exemplo para nós também seguirmos as suas pisaduras. Nós estamos aqui para seguir a Cristo. Quando Cristo chama os seus discípulos para renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Ele, estava dizendo para seguir aquele que é santo, porque Cristo, a Bíblia vai nos dizer que Ele é o servo santo e justo
do Senhor. Então, se ele teve santidade e fez o seu papel de justo e santo na terra, mas lógico que nós nunca vamos nos comparar à sua santidade, assim como o profeta João disse, que não era digno nem de desatar as correias da sua sandália. Nós também não somos dignos nem de desatar as correias da sandália de Cristo, mas nós temos que nos esforçar para ser imitadores de Cristo na terra. O apóstolo Paulo vai descrever: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. E se ele era imitador de Cristo, certamente nele havia santidade, porque nós sabemos que sem santidade ninguém poderá ver ao Senhor. Ou seja, o Barnabé, quando ele é apedrejado, ele vê o céu aberto, ele estava cheio do Espírito Santo. Então nós sabemos que aquele que está cheio, que tem santidade, ele vê o Todo-Poderoso, ele vê o trono e vê aquele que está sentado à sua direita. Cristo nos chamou para santidade, Cristo nos chamou para renúncia, nos chamou para arrepender dos nossos pecados, nos chamou para a integridade, nos chamou para sermos testemunhas e guardadores dos mandamentos de Deus, aleluia. Então é por isso, queridos irmãos, que nós temos que nos purificar, nos santificar na presença de Deus, aleluia. Oh, glória! Quero aqui compartilhar 12 versículos da palavra do Senhor, a qual o Senhor colocou ao meu coração, que está no livro de Marcos, capítulo 25, versículo 1, uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que nos instrui a perseverarmos, nos mostra que nós precisamos de perseverança, de esforço, de ter bom ânimo na presença de Deus. Que diz assim: naquele tempo, o reino do céu será como 10 damas de honra, que pegarão candeias e sairão para o encontro com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 eram sensatas. As imprudentes pegaram as candeias, mas não levaram óleo. Ao passo que as outras levaram óleo e vasilhas com as candeias. O noivo se atrasou e todas adormeceram no meio da noite. Ouviu-se um grito: o noivo está aqui, saiam ao encontro dele. As jovens acordaram e pegaram suas candeias. As imprudentes disseram às sensatas: dei-nos um pouco do seu óleo, porque nossa candeia está se apagando. Não, elas responderam: talvez não haja o suficiente para vocês e para nós. Comprem óleo para vocês. Entretanto, assim que elas saíram para comprar o óleo, o noivo chegou. As que estavam prontas foram com ele à festa de casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde as outras damas de honra chegaram. Senhor, Senhor, elas gritaram, deixe-nos entrar. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, fiquem alertas, porque vocês não sabem o dia
nem a hora. Que palavra de exortação que é essa aqui, queridos irmãos. Essa palavra é muito apregoada, muito ditada nos dias de hoje, presente, que vai falar das 10 virgens, né? Mas se nós formos ver as 10 damas de honra, que estão esperando o noivo chegar para ali elas acompanhar o noivo, nós vamos ver que tem as damas de honras, que num casamento normal, os casamentos judaicos têm uma cultura diferente, mas até mesmo dentro da cultura a qual nós vivemos, nós sabemos que tem as damas, e tem a dama que leva a aliança, tem a dama que leva as flores, tem a dama que faz diversas representações. Dentro do nosso meio cultural já tem essas damas que se apresentam no casamento para fazer ali uma representação dentro daquele casamento, daquela cerimônia. E aqui estavam essas 10 damas esperando o noivo. Mas isso é uma parábola onde o Senhor vai nos mostrar assim quando será na vinda dele. Assim ele está nos exortando, nos mostrando acerca do preparamento espiritual daqueles que se preparam com antecedência à vinda do Senhor. Ou seja, aquele que se edifica, que se preenche o seu vaso do bom azeite que emana do Espírito Santo, da palavra de Deus. É esse Espírito que nos sustenta a nossa luz permanecer acesa, para assim nós conseguimos conquistar, participar daquela cerimônia, daquele algo representativo, aonde o Senhor vai ali participar sendo noivo. Então nós temos que buscar preparamento da parte de Deus com antecedência. Aqui tinham 5 prudentes, 5 sensatas e 5 imprudentes. Aqui está nos mostrando muito bem que nós precisamos sim de procurar, de andar em santidade. Porque se não fosse assim, aqui não é porque elas estavam despercebidas, aqui é porque elas não se prepararam, é porque elas não quiseram se preparar, não levaram algo a sério, aquilo que elas iam precisar. Talvez pensou que o pouco que elas tinham ali era o suficiente. E muitas das vezes isso acontece na realidade nos dias de hoje. Muita gente talvez acha que o pouco, porque é o pouco que nós fazemos, o pouco que talvez nós fazemos, talvez nós achamos que é muito para o Senhor. Mas se nós formos meditar nas Escrituras, é bem verdade, nós sabemos que nós não fazemos nada para nos prepararmos para aquele tão grande dia esperado. O principal é crer, é acreditar naquilo que Cristo fez. Mas esse mesmo Cristo que fez a obra de redenção, ele também está nos dizendo, está falando, se preparem, estejam óleo, azeite, para manter as vossas luzes acesas. Não deixa a luz apagar. O que é a luz em nossas vidas, irmãos? O salmista Davi escreve: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então nós sabemos que para nossa candeia, para o nosso candelabro, ou
a nossa lamparina, em outras traduções, permanecer aceso, ter luz nas nossas lamparinas, nas nossas candeias, tem que ter palavra, porque é a palavra que é a lâmpada, e é a palavra que é luz para os nossos caminhos. Se nós não tivermos a palavra, conforme o salmista Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Oh, aleluia! Se nós não nos prepararmos, renunciarmos os pecados e nos santificarmos na palavra, Cristo vai dizer na oração sacerdotal: santifica-os, ó Pai, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, aleluia. Lembra quando Cristo falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele? Está aí a confirmação. O próprio Cristo vai citar na sua oração: ó Senhor dos céus e da terra, Ele vai falar da seguinte maneira: santifica-os, ó Pai, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e Ele está mostrando. Sabe qual é o caminho para mim e para você? Nos achegarmos ao Pai Celestial, permanecer com a lamparina, com a candeia acesa, é a palavra de Deus, é a qual o salmista Davi disse: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra, aleluia. Então temos que buscar a santidade, a qual, se não tiver essa santidade, ninguém vai poder ver ao Senhor. Quer saber como ser santo? É através da palavra. A palavra, ela é luz, ela é água que nos purifica. Oh, aleluia, ela é tudo, ela é completa. Ela tem por plenitude todas as coisas necessárias para mim e para vocês nos prepararmos para quando o Senhor voltar, para a porta não se fechar e nós não ficarmos de fora, mas nós podemos entrar pelas portas, oh aleluia, pelas portas da Nova Jerusalém. Nós não ficamos de fora, gritando, clamando e não poder entrar, mas nós temos que nos santificar. Se você quer clamar, clama agora, clama para o Senhor te fortalecer, clama para o Senhor te salvar, clama para o Senhor te ajudar, te purificar, te manter santo, te manter purificado, manter a lamparina acesa com a palavra dele, porque é a palavra dele que vai nos iluminar os nossos caminhos, para nós não ficarmos de fora, perdido, quando o noivo chegar, aleluia. Não é tempo de ficar acomodado. Acabou o tempo de ficar acomodado. É tempo de se preparar. É tempo de se preparar. Nós estamos em tempo de preparação. Não é de comodismo. Não é de religiosismo, não. É tempo de preparação e santidade na presença de Deus. É tempo de ser separado como povo como povo santo do Senhor. Você acha que o Senhor já não está enviando os anjos dele, os mensageiros dele, nos quatro cantos da terra, para reunir o seu povo? Para separar o seu povo daqueles que são e que não são? Fica despercebido aí, igual essas 5 insensatas, imprudentes. Eu e você sabemos o dia que ele vai retornar na terra? Para ficar sem preparação? Para ficar preocupado com as coisas do mundo?
que você e eu temos que ter as nossas responsabilidades, das nossos compromissos aqui na terra. Mas e a dos céus? Que é primeiro buscais o reino e a justiça dele. E será que está buscando primeiramente a justiça, o reino e a justiça de Deus? Talvez pode estar até buscando, frequentando um ambiente, um lugar de congregação, um lugar religioso. Mas será que está buscando a justiça? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o quê? O que será que é a justiça de Deus na terra? É os mandamentos dele, não tem outros. Ele vai falar, o irmão Eduardo só prega Torá. Prego Torá mesmo, falo da Torá mesmo. Se eu não pregar Torá, de forma nenhuma eu estou acreditando em Cristo, se eu deixar a Torá de lado, de meditar nos mandamentos de Deus, porque o próprio Cristo pregou a Torá em todas as pregações, ministrações e ensino dele na terra. Ele ensinou a amar o Senhor sobre todas as coisas, é na Torá. Ele ensinou a amar o próximo, ele ensinou a não adulterarás, não matarás, não roubarás. Ele fala assim para o leproso quando é curado, vai e oferece o sacrifício a qual foi ordenado, apresenta-te aos sacerdotes, conforme foi ordenado a Moisés. Se nós deixarmos de pregar as leis de Deus, os mandamentos de Deus, a qual o salmista Davi disse, lâmpada para os pés e luz para o caminho, ele estava dizendo, é a tua palavra, ele estava dizendo tudo o que ele disse no Salmo 119. Lê o Salmo 119, o salmista Davi vai sempre falar da Torá, dos mandamentos, dos estatutos, das ordenanças de Deus. Aí lá embaixo ele vai falar, porque lâmpada e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. E como nós estamos nos preparando, como nós estamos nos santificando diante do altar de Deus, para chegarmos diante de Cristo. Cristo deu um exemplo muito grande do arrependimento dos pecados, a qual ele vai citar uma parábola que tinha um rei e um devedor a ele. E aquele devedor vai e pede perdão pela sua dívida e fala que iria pagar ele. Ou seja, ele pede o perdão, mas ele oferece algo para fazer para o Senhor. Nós vamos pecar, nós vamos errar, mas nós temos que nos arrepender. Senhor, perdoa esse pecado que eu cometi. Se não consegue praticar o mandamento a qual é a transgressão do pecado que está cometendo, seja humilde. Senhor, ajuda-me. Porque o Senhor ajuda. Deus enviou a Cristo na terra para ajudar, para sustentar o povo, para segurar pela mão direita e sustentar e ajudar. Ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Porque eu vou dar um fardo leve para vocês. Eu vou ajudar. Eu carreguei. Sabe o salário do pecado? A qual a Bíblia fala? O apóstolo Paulo descreve que o salário do pecado é a morte. Cristo pagou o salário do pecado no madeiro para todo aquele que crê.
Aí tem muitos que acham que porque Cristo fez a obra de remissão do pecado, isso aí quer dizer que ele não tem que fazer mais nada para apresentar como diante do Senhor, como em santidade, preparado. Ele foi cordeiro. Hoje ele é sacerdote, à direita do Pai Celestial. Ele se apresenta diante do santuário, diante do Santo dos Santos nos céus, para oferecer aquilo que ele ofereceu aqui, como cordeiro. Hoje ele sendo sumo sacerdote à direita do Todo-Poderoso dos céus e da terra, a qual descreve o livro de Hebreus, que ele se assentou como sumo sacerdote à destra do Todo-Poderoso. Ele oferece, ele se apresenta diante de um lugar santo, de santidade, a qual em outrora era o sumo sacerdote Arão, mas agora é o sumo sacerdote eterno, que é o Mashiach, que é Yeshua, que é Cristo. Ele apresenta-se diante do Todo-Poderoso, intercede, mas ele vai interceder para quem? Para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos, que endireita as suas veredas, que permanece fiel até o fim, para não ser tomado da coroa da vida eterna, e que aquele que persevera até o fim, para não ser chamado, para ser chamado, vinde a mim, benditos do meu Pai, e não apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, aleluia. E não para ser como essas 5 insensatas. Ficar do lado de fora da porta. Quem que é a porta? A Bíblia fala que Cristo é a porta, que é a porta que ele é a porta que entra para o reino dos céus. É através dele. Por quê? Porque a porta, simbolizando Cristo, que hoje é sacerdote, que entrou pelas portas do santuário do Santo dos Santos, e hoje se faz presente diante da majestade do Todo-Poderoso. Que é através dele, que as nossas orações, que as nossas petições se achega diante do trono do Todo-Poderoso, do santuário. Mas aí ele fala o quê? Renuncia a si mesmo. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos. O profeta João pregava. E todas as escrituras pregam do arrependimento dos pecados. Arrependei-vos dos vossos maus pecados e endireitai as vossas veredas. O que é endireitar as vossas veredas? É começar a cumprir mandamento, é começar a cumprir a palavra de Deus, é começar a pôr a palavra em prática, não ser apenas só ouvinte, mas também praticante da palavra do Senhor dos céus e da terra. Isso que é endireitar as veredas, é endireitar os caminhos tortos. E Cristo nos deu um grande exemplo de ensinamento, como mestre, excelente mestre que é o Cristo, o Filho do Todo-Poderoso. Maravilha! Mestre digno de honra mesmo, de exaltação. Bendito seja o Senhor dos céus e da terra, que enviaste um mestre tão excelente, como o Mashiach, como o Cristo, para nos deixar tão grandiosos ensinamentos das Escrituras, da Torá de Deus, dos profetas e no Evangelho, a qual os ensinamentos a qual Ele deu. Para preparar um povo santo, um povo remido,
um povo purificado, santificado. Mas aí ele fala: santifica-os na tua palavra, e aqueles também que hão de crer na tua palavra. Então a santidade é a palavra, é as escrituras. E que é as escrituras para nós que cremos? É a Torá, é os profetas, é os evangelhos. Tudo isso para nós é escrituras. Se nós deixarmos de acreditar em qualquer uma delas, é quase que a mesma coisa de deixar de acreditar o que foi pregado no Novo Testamento acerca do Antigo. Porque Cristo, em nenhuma delas, como mestre, ensinou a deixar de praticar o chamado Antigo Testamento, que é o Tanar. Nem Antigo Testamento é a tradução certa, é Tanar. E Tanar não é nada de Antigo Testamento que fala. Tanar, a palavra Tanar, ela é composta pelas letras, cada uma delas representa uma. Tanar, a letra Tav, que é o T, é a Torá. A letra N, Neviim, profetas. É a letra Kaf. Ketuvim, escritos. É isso que significa Tanar. Nem é Antigo Testamento a tradução certa. Tanar é esse o significado, tradução. É as 3 letras. É Torá, profetas e escritos. Torá, Tav, que é a letra T. Neviim, que é a letra Nun, que é a letra N do hebraico. Neviim, profetas. Kaf, a letra Q. Ketuvim, escritos. Tanar. É isso que significa Antigo Testamento. Nem é Antigo Testamento que significa a palavra Tanar. A palavra Tanar, ela é a letra de cada um das letras dos livros que contém nos escritos antes da Brit Hadashah do Novo Testamento. Que é a letra da Torá, a primeira letra da Torá, primeira letra do Neviim, dos profetas, e a primeira letra do Ketuvim, dos escritos. Nem do Antigo Testamento é a tradução certa, a qual está na tradução é Tanar. E Tanar significa Torá, profetas e Ketuvim. Esse é o significado. Pode pesquisar. Se os irmãos quiserem pesquisar para vocês verem, que é isso que significa a palavra Tanar. É esse o nome das escrituras anteriores à Brit Hadashah, que é a nova aliança. Então, queridos irmãos, só para dar um entendimento melhor, é toda a escritura que nos santifica, que nos purifica. É através delas que nós vamos nos santificar, manter as lamparinas acesas, para quando aquele dia chegar, que o noivo retornar, que ele vir se encontrar com a sua noiva. Quem que é a noiva? O apóstolo Paulo fala a igreja.
Mas quem que é a noiva citada? Quem que é a noiva de Deus, a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, que as Escrituras falam? Que foi revelada para o profeta João, para João. É Jerusalém, a nova Jerusalém. Aqui, ó, vou ler para os irmãos ver. Apocalipse 21, versículo 9 e 10, eu vou estar fazendo a menção. Que diz assim: um dos 7 anjos, com as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se de mim e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10. Ele me elevou no espírito ao cume de um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Ó quem que é a noiva do Cordeiro que a Bíblia fala. Que o apóstolo Paulo usa como igreja. O Senhor revela para João, no livro de Apocalipse: vem que eu lhe mostrarei a noiva do Cordeiro. Aí quem que ele vê, quem que João vê descendo do céu? Que o anjo fala para ele: vem que eu lhe mostrarei a noiva do Cordeiro. O anjo fala para João: quem que ele viu descendo do céu da parte de Deus? Nova Jerusalém. É ela que é a noiva de Deus. É a noiva do Cordeiro. É a nova Jerusalém. Nós fazemos parte dessa aliança, de fazermos parte da noiva do Cordeiro, quando nós aceitamos aquilo que é a aliança de Deus também para aqueles que acreditam. E aí, será que aqui a noiva, a qual é citada Jerusalém, a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém, que ele falou que é a noiva do Cordeiro, que o anjo mostrou para ele, descendo da parte de Deus? E aqui na parábola das 10 donzelas, veio o noivo. Sabe na Jerusalém, em Israel, tem a porta de Jerusalém lá, não tem? E aí, aqui na mensagem fala assim, ó: e as 5 insensatas ficaram de fora, foi fechada a porta, e as 5 insensatas ficaram de fora, não entraram para festejar na festa de casamento do noivo, com a sua noiva. E quem que é a noiva a qual o anjo revela para João? A nova Jerusalém. O apóstolo Paulo usa a igreja, por causa que o apóstolo Paulo estava em um ambiente diferente, em culturas diferentes, estava passando, transmitindo para, acho que é eclésia, não sei o nome de igreja em grego. Mas isso aí é para aqueles que se preparam. Guarda a aliança de Deus que Deus fez com o povo. Isso é para nós sabermos que nós precisamos. É igual está escrito nas Escrituras. Nós precisamos sim ser enxertado em Israel. Porque
Da onde que é representativo a cidade, a Nova Jerusalém, descendo do céu. E quem habita em Jerusalém é povo da nação de Israel, é os judeus e aqueles que estão ligados, que se achegam e começam a viver na fé que eles têm. Qual foi a aliança de Deus com o povo de Israel? Aonde fala da Arca da Aliança, a qual muitos que a Bíblia cita, nós fomos ver, muitos deles foram infiéis à aliança. É os mandamentos de Deus que é a aliança com o povo. É igual eu vi esses dias num comentário de um jovem que dá muitas palavras acerca de Israel. Eu estava vendo ele falar. Tem gente que acha, que pensa que a lei, que a Torá é algo que fica restringindo todo mundo. Mas a Torá, se a pessoa começar a entender ela como uma aliança, como uma conexão, um relacionamento com o seu Deus, vai ver que é somente está falando de fidelidade com o esposo. A pessoa, quando tem uma aliança com alguém, que é um casal, ele tem que praticar fidelidades um com o outro. E a mesma coisa é Deus. A aliança de Deus é a Torá com o povo. E para o povo ser fiel ao esposo, que é o Todo-Poderoso, que tem a sua esposa, que é o seu povo eleito, que vive, que está habitando na Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro. Tem que demonstrar fidelidade com a aliança a qual Deus propôs. Ou a pessoa faz qualquer coisa aí com a outra aí, sendo casada, age de qualquer jeito, com infidelidade, desagrado. Não, o certo não é assim. O certo é o máximo de fidelidade possível. E como que a pessoa demonstra fidelidade entre um cônjuge, um com o outro? É nas práticas. É nas obras. Assim é a mesma coisa com Deus, não é diferente. Aí Cristo vem para promover, para mostrar, representando o Senhor dos Exércitos, numa forma figurada, acerca de noivo, porque a Bíblia fala que lá nem se darão um casamento, serão semelhantes aos anjos, mas é um significado figurado para as pessoas entenderem. Ah, mas vai casar com vários, então não é isso. É um único, é um conjunto único. É uma unidade completa. É quase que a mesma coisa quando ele fala do corpo de Cristo. Que ele usa o figurativo do corpo de Cristo como a unidade. Que há muitos membros,
Tem milhares de pessoas aí que seguem, que crêem na palavra de Deus, que fazem parte desse corpo. Mas nem por isso cada um é unidade. É isso aqui que o Senhor estava mostrando para o profeta, para João. Que Jerusalém, a nova Jerusalém, seria a noiva do Cordeiro, teria a unidade daqueles que se prepararam para entrar nela. Aí chega aqui as 5 sensatas e o noivo vem e elas entram pela porta, ou seja, aqueles que estão preparados, que estão com as luzes das candeeiras, das lamparinas acesas, eles estão preparadas, elas entram pela porta. Jerusalém tem o seu portão, tem as suas portas, e a nova Jerusalém, a qual é chamada de noiva do Senhor, tem a sua porta, e elas entrarão pelas portas, e aquelas que não se prepararão, a porta vai se fechar, e elas vão chegar e chamar: Senhor, Senhor. E aí? Imagina só, o Senhor vai: eu não vos conheço. Misericórdia, irmãos, irmãs e amigos. Então vamos nos preparar. Vamos manter a lamparina acesa. Como já disse, o que mantém a lamparina acesa? É a palavra. É a palavra que mantém a lamparina acesa. É ela que vai manter as nossas lamparinas acesas, para quando o noivo retornar, nós podemos entrar pelos portões, pela porta da nova Jerusalém, que é a noiva do Cordeiro, que foi preparada pelo Senhor, descida dos céus, aleluia. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Deixa a lamparina acesa com a palavra de Deus, aleluia. Não desperdicei as vossas oportunidades de se preparar enquanto o tempo ainda é oportuno para o povo de Deus se preparar, para as damas de honra ser preparada, assim entrar num conjunto da noiva do Cordeiro, descida do céu, que é a nova Jerusalém. Eu quero me preparar, irmãos. Mesmo eu sabendo que eu sou falho, tenho minhas falhas, mas eu quero preparar, eu quero insistir, eu quero perseverar, eu quero insistir todos os dias em perseverar para manter a minha lamparina acesa pela palavra de Deus, que é lâmpada e luz para os meus caminhos. Para mim não ficar confundido em meio às trevas, porque nós sabemos que quando o Senhor retornar, o mundo vai estar... Que jeito, irmãos, que a palavra descreve? A luz do Senhor tem que brilhar. Luz, nós somos luz para o mundo e sal dessa terra. Então temos que manter a lamparina acesa, pelo poder da palavra, que é luz e lâmpada. E o azeite, o óleo, que é a santidade. Que é o Espírito. Porque há 3 que testificam nos céus: a água, o Espírito e a palavra. A palavra é a luz para os meus caminhos. É lâmpada para os meus pés. E o Espírito é aquele que me ajuda a me santificar, a me purificar, a ser santo, ser ungido, ser consagrado pelo azeite, que é o simbolismo de consagração, separação, santidade. Aleluia.
Aleluia. Então vamos nos preparar. Vamos nos fortalecer. Que mais será que queremos? O Senhor dos céus e da terra já nos deixou suas instruções, a sua Torá. Os profetas deixaram os testemunhos deles acerca dos mandamentos, acerca da vontade de Deus. Cristo veio e deixou o testemunho dele acerca da Torá, dos profetas e dos evangelhos da salvação. E mais, fez tamanha honra de obra grandiosa naquele madeiro para nos ajudar. Ele está segurando pela mão direita, a qual o profeta Isaías diz: eis que te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Não te apavores, porque eu sou o teu Deus. Eu te seguro pela tua mão direita, pela destra da minha justiça. Quem que a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, que é o sumo sacerdote, que assentou à destra da majestade. Ele está segurando na mão e ajudando. E muitas das vezes tem gente que quer segurar na mão, quer que ele segura na mão e ajuda, mas não quer fazer, não quer renunciar, não quer se esforçar, ter bom ânimo de fazer a boa e agradável vontade dele. Eu carrego testemunho, eu vou testemunhar acerca de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Mas também vou procurar guardar os mandamentos de Deus. Eu sei que eu não vou, eu sou falho, mas eu sei que eu vou procurar me esforçar, porque a palavra diz: no pouco me honraste, no muito eu lhe porei. Mesmo que talvez eu consiga fazer pouco, mas eu vou fazer de coração, eu vou fazer de esforço, eu vou ter bom ânimo. Porque a palavra diz: aquele que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua. Preparação nós temos que ter. Antecipação nós temos que ter. As 5 insensatas não se importaram de levar algo a mais, de querer estar mais reservada. Talvez não queriam se reservar, ter reserva, se reservar de algo. Então nós temos que fazer mais. Eu tô levando a lamparina, tá acesa. O depósito da lamparina que vai o óleo, o azeite, tá cheio. Tá bom. Dá tranquilo, é o bastante. Mas e aí, como a palavra diz, o noivo se atrasou. Enquanto o noivo estava atrasado, a lamparina estava lá, ó.
queimando. E o azeite, ó, o óleo, unção, diminuindo, abaixando. A pessoa talvez tá, eu tô adorando, eu tô louvando. Tá bom. O Senhor tá vendo. Mas e aí? E a palavra diz: que as lamparinas iam se apagando. O que pode ser lamparina? Vamos fazer um algo figurativo na lamparina. A fé está acesa, está tendo aquilo que mantém a chama viva, porque a palavra diz que a fé sem obra, ela é o quê? Vamos dizer, apagou? Então temos que ter fé, mas sim também obras. Nós sabemos qual. Eu já preguei numa live anterior o que é a obra a qual o apóstolo Tiago estava dizendo, Jacob. A obra que ele cita é os mandamentos, ele está falando dos mandamentos. É o amor? Talvez. Porque a Bíblia fala, naqueles dias, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriarão. E tendo vindo ele na terra, será que encontrará a fé? Olha aí. Então tem várias coisas para nós vermos o que às vezes está fazendo a lamparina se abaixar. É acreditar, é o crer, essa lamparina. Eu cria, com a pessoa das vezes converteu, tava com aquela crer fervoroso e isso, aquilo, outro. Mas não voltou ainda, ele não veio ainda, não acontece isso. O crer das vezes vai fazendo das vezes igual a lamparina se apagando. Mas não deixe isso acontecer. Sem fé, amor, e o acreditar e o crer, nós temos que ter essas coisas. Nós temos que ter muito mais do que isso. Mas isso é só numa interpretativa, simbolizando aqui a lamparina do que pode que seja. A pessoa está se preparando. Só isso talvez que possa que seja. E como que nós vamos manter essa lamparina? Manter a chama do amor, manter a chama da fé, a chama do crer, a chama da obediência, do amor ao próximo, do amor ao Senhor, da confiança, da perseverança. Como que nós vamos manter a lâmpada, a luz da lamparina acesa? É pelo poder da palavra, porque ela é a luz, ela é
é a lâmpada para nós que somos confiantes e cremos na palavra dele. Quer deixar a lamparina acesa? Qual que é a lamparina nos dias de hoje, a qual talvez nós precisamos de ter? É o amor, é a alegria, é a felicidade, é a perseverança, é a fé, é a coragem, é o bom ânimo. Qual é a lamparina que tem que estar com a chama acesa hoje? Para você, para mim, para você. Vamos colocar pelo poder da palavra, que é a luz, que é a lâmpada para os nossos pés, na lamparina, para poder ficar com essa luz brilhando dentro de si. Porque o nosso ser, nosso corpo, tem uma parábola que vai falar de candeia também. Olha para vocês verem, irmãos. Aleluia. Oh, glória. Se é a candeia, tem que ter o que na candeia aqui? Que a Bíblia cita lamparina, mas a tradução é candeia. Deixa eu ver aqui se é candeia mesmo. Candeias. Se nós somos comparados, nosso corpo somos comparados com candeia, onde tem que estar a fonte de luz? Dentro de nós. E o que é a luz? A palavra. O salmista Davi já fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela é a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, para nós nos encontrarmos com o noivo e fazer parte da noiva do Cordeiro, que é a nova Jerusalém, aleluia! Então temos que ter santidade, irmãos. Santidade. Nos purificar, nos edificar. Deixar. Cristo falou assim: vós sois a luz do mundo e sal da terra. Mas o próprio Cristo não diz que ele é a luz que vê ao mundo? Então Cristo tinha o que dentro dele? Aquilo que mantinha a luz acesa. A palavra, as escrituras, o Espírito, porque a palavra diz que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito. Então, se ela é inspirada pelo Espírito, a pessoa se enchendo, se preenchendo da palavra, guardando a palavra, os mandamentos, as Escrituras do Senhor no coração, ele vai estar se enchendo, ele vai estar cheio, ter o Espírito dentro de si. É por isso que Cristo diz que a palavra que eu vos tenho dito é Espírito. Aí ele fala que nós também seremos luz. E como que nós nos sentimos figurado, mas ele estava falando para os apóstolos. E através dos apóstolos, aqueles que foram constituídos, aqueles que acreditam, aqueles que se dedicam, como os santos apóstolos se dedicavam, também carregava a luz dentro de si. Também carregava a fonte de luz dentro de si, que é a palavra, que é lâmpada e luz para o nosso caminho. Quer manter a lamparina, a candeia acesa, para brilhar, para a luz permanecer acesa, para quando o noivo vier, poder entrar pelas portas e não ficar de fora. Tenha a palavra dentro de si. Guarda a palavra de Deus dentro de si. Mas é muito
é muito, mas o Senhor vai fazer. Ele fala: eu vos farei lembrar de todas as coisas que eu tenho vos dito. Sabe a hora que está na hora do pecado, de cometer o erro do pecado, que está na hora de se converter, que vem a voz do Senhor, que usa uma palavra dentro do seu coração e faz você ouvir na sua mente? É o Senhor fazendo você lembrar da palavra dele, que está dentro de si, guardada no seu coração, para você deixar de pecar e se converter. É dele, aleluia, a palavra. E ele nos torna luz. E é por isso que depois que os discípulos recebem aquilo que é luz dentro de si, eles começam também a compartilhar. Cristo compartilhou, Moisés compartilhou a luz de Deus para o povo. Os profetas compartilharam. Cristo veio e compartilhou também. Os discípulos veio, também compartilharam. E nós também que recebemos essa luz, temos que compartilhar uns com os outros. Ou melhor, mostrar uns para os outros como eles fazem para manter a luz em si, que é a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a luz, é a palavra. Sabe quando está meio embaraçado na escuridão, que não sabe para onde caminhar, que talvez está em ponto de tropeçar, de andar, de pisar em lugar errado? Aí tem a luz de Deus, que é a palavra, que ela ilumina os caminhos para te livrar, para te libertar. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A luz, que é a luz para os nossos caminhos, que é a palavra, ela nos liberta das dificuldades. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Cristo não veio representativo como palavra também? É a mesma coisa. Então, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra do Senhor. Nos tornemos, ou melhor, vamos ser sensatos, assim como essas 5 que entraram para participar do casamento do noivo com a noiva. As damas de honra entraram para participar do casamento do noivo com a noiva. Livro de Apocalipse. Em que te mostrarei a noiva do Cordeiro, a cidade santa de Jerusalém, descida do céu. Nós vamos ser damas, aqui é damas de honra, mas nós vamos participar do casamento do noivo, do Cordeiro, com a Jerusalém. Vamos estar em unidade.
promessa é essa. A promessa é para Israel, para Jerusalém e para aqueles que são enxertados neles, que fazem parte deles, através da aliança que o Cristo fez, para tornar-nos descendentes de Abraão, fazermos parte da aliança do povo de Deus, junto com a aliança de Abraão, a qual eu já falei na outra live. A aliança de Deus com o povo de Israel é realizada na carne, na marca. E a aliança de Deus com os gentios, fazendo a aliança da circuncisão, que é o novo, é a nova aliança a qual Cristo fala, no sangue dele, que nos faz também entrarmos na aliança de Abraão. Mas a aliança é uma coisa, nós temos aliança. O povo, a descendência de Israel tinha aliança, mas eles tinham mandamento. Os que cumpriam os mandamentos de Deus era tratado como infiéis. Estava na aliança, estava ali, mas não cumpriu os mandamentos à vontade. Era como tratado? Infiéis. E aqueles que praticam a obra de Deus. Não adianta, irmão, falar de Israel, que o povo de Israel não acredita. Quem te falou isso? Lógico que tem israelense, tem hebreu, tem judeu dentro de Israel que acredita no Machia, no Messias. Lógico que tem. E nós também tornamos a fazer parte da aliança, e aqueles que guardam os mandamentos e que têm o testemunho de Yeshua. A palavra no livro de Apocalipse já diz bem claro o que eles vão receber. Se eles têm um mandamento, que é a fidelidade da aliança com Deus, e mais o testemunho de Yeshua, o que é isso? Que tão grande e honrados eles vão ser, galardão que eles vão receber. A aliança foi feita. Deus fez aliança com os gentios através de Cristo, que não era na circuncisão, mas agora do jeito que foi realizado através de Cristo. Mas cabe a quem recebeu a aliança se ele vai ser fiel ou infiel. A aliança é o que representando? O povo, o único. Povo de Deus. Um sinal. E qual que era as instruções para essa aliança permanecer com fidelidade? Qual que era o contrato, vamos dizer, não é contrato, mas não é representativo. A pessoa faz uma aliança, uma coisa, tem um contrato, e ele procura ser fiel naquilo. A Torá, o povo recebeu a aliança através de Abraão. Deus deu a aliança, a Torá, a instrução para ele ser fiel naquela aliança com Deus. E os gentios receberam a aliança através de Cristo, não na carne, como é os descendentes de Abraão, para se chegar também, para entrar também dentro dessa aliança. E aí, cadê? Vamos ver, começar a praticar a aliança, as instruções da aliança, para nós sermos fiéis o máximo possível. Eu sei que talvez, muitas das vezes, nós não vamos ser. Talvez nós vamos ser infiel, mas ele permanece fiel. Aqui, ó, as cinco prudentes e as 5 imprudentes. Ele permaneceu fiel com a aliança dele, mas com quem foi sensato, com quem foi prudente. Ele deixou entrar pelas portas.
Eu falo, igual eu já disse, num pouco me honraste, no muito eu lhe porei, a palavra diz. Precisando lógico que de perfeição, do agrado, do máximo possível que a pessoa cumprir das ordenanças da palavra de Deus, dos mandamentos. Mas vamos nos esforçar. Talvez esforce em 1, 2, 3, 4, 5. Porque a Bíblia fala que o reino dos céus é tomado à força. A força do quê? Você acha que você vai chegar e vai meter o braço e vai abraçar? Não, e vem aqui, não sei o que tem, e é meu, e não sei o que tem, e eu quero, e eu vou, e não adianta você sair, eu vai querer fazer igual Jacó com o anjo? Não é desse jeito. Não é igual Jacó fez com o anjo, segurar e querer, não, é meu, pode me dar, e não sei o que tem. Não é assim não. Tomada a força. Força como? Do jeito que o Senhor falou para Josué. Esforça-te e tem de bom ânimo. Porque prosperarás. Porque prosperarás aonde quer que tu vá. E aonde que Josué esforçou para entrar? Na terra prometida. E nós, aonde será que nós estamos querendo entrar? Na Nova Jerusalém, não é? Então, não tem que se esforçar? Não é tomada da força que a Bíblia diz? A força do figurativo com Josué. Esforço tem bom ânimo. Não é o esforço Jacó. Vem cá, me abençoa, me dá a benção. Não é esse. Não é esse esforçar. É o esforçado tem de bom ânimo. Esforço tem de bom ânimo. Josué esforçou e teve bom ânimo para entrar na terra prometida. Nós temos que nos esforçar e ter bom ânimo para entrar na Nova Jerusalém, na noiva do Cordeiro. Então vamos perseverar. Vamos andar com perseverança na presença de Deus. O Espírito Santo serve para quê? Para o ser humano. Quem recebe o Espírito Santo, ele recebe para quê? Qual que é o propósito? Qual que é o intuito do Espírito Santo na vida da pessoa? Andar em santidade. Ajudador. Para ajudar a pessoa a se santificar na palavra. 3 vão testificar: a palavra, o Espírito e a água. O Espírito Santo é para isso. Se alguém acha que o Espírito Santo é para fazer movimento e não sei o que, não sei das quantas, não. O Espírito Santo é para santidade. Todos os servos de Deus que receberam o Espírito Santo, que se considerava cheio do Espírito Santo, andavam em santidade. E o maior exemplo deles foi Cristo. Os apóstolos que andavam em santidade, porque o Espírito Santo é aquele que nos capacita, que nos ajuda a se santificar, a se guardar do engano, do pecado, da mentira, da hipocrisia, da falsidade, aonde o Senhor fala para os talmidim dele, para os discípulos, fala: ficai na cidade, ou seja, em Jerusalém, até que do alto sejais capacitados, equipados, revestidos. Assim,
mais dizer no sentido figurado das traduções de hoje. Do alto, de poder. Poder para quê? Para vencer o pecado, o engano, a falsidade. Qual revestimento é esse? O mesmo que Cristo tinha. Porque Cristo, a palavra diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo. E ele pregava. E ele realizava sinais. Fazia a obra, pregava aos pobres. Está escrito nas Escrituras. Sabe por que a mesma testificação do Espírito Santo da capacitação? Ele fala assim, ó, guardai-vos deles, da hipocrisia deles, da falsidade, do espírito do engano. Eu vou vos dar, ele vos dará tudo que haver de falar naquele momento, quando precisar de pregar, de falar, de se santificar, de se purificar. É por isso que Cristo disse na oração lá, inspirado pelo Espírito: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Aí como que eles se santificaram? Com a ajuda de quem? Do poder que eles receberam e foram revestidos do alto. O poder de conseguir cumprir, de conseguir se santificar, de conseguir andar nos caminhos, de conseguir perseverar até o final da obra a qual eles foram convocados. É para isso que o Espírito Santo serve. Não é para fazer movimentação de para lá e para cá. O Espírito é para santidade. É capacitação para a obra, para fazer a obra, para pregar o Evangelho, para curar, para ensinar, para ajudar o próprio ser da pessoa a meditar nas Escrituras, a entender. Não, eu vou fazer isso aqui porque a palavra diz. Por quê? Porque a palavra diz que o Espírito, a água e a palavra testificam. Ou seja, a palavra está falando aqui, ó, mas o Espírito está testificando aqui também que é para fazer, que é para andar, que é para se purificar. Por isso que os discípulos, Cristo ora para os discípulos, fala, santifica-os na tua palavra. Por quê? Porque o Espírito que ia revestir eles, ia testificar a palavra a qual eles estavam lendo, para eles se santificar nela. Iam ajudar, ia ensinar, ia fortalecer eles, para eles não serem enganados no espírito do engano. Saber discernir o espírito certo do enganoso, aonde o apóstolo Paulo descreve. Então vamos nos purificar na palavra, vamos manter a nossa lamparina, a candeeira acesa, o candeeiro acesa. E como? Através da palavra. E como que a palavra vai manter essa luz da lamparina, ou seja, da candeeira, do candeeiro aceso, das candeeiras acesas, das lamparinas? Aí é o que eu acabei de dizer. Aí recebe capacitação do Espírito, para o Espírito manter viva, testificando a palavra viva, a chama acesa da lamparina, até o dia que o noivo voltar, e nós estamos preparados para isso. Então vamos nos preparar na palavra, vamos nos edificar nela, porque é nela, é ela quem vai manter. É ela que é a luz. E como essa luz vai permanecer acesa? Através do Espírito. Dentro de nós. Nos revestido. O Espírito nos reveste para manter a luz, a lâmpada e a luz dos caminhos acesa. Corpo, alma e espírito. Aqui, ó.
O nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito precisa dessa luz aqui. As Escrituras. Precisa dessa lâmpada para os nossos pés. Toda essa lâmpada inteira, do princípio ao final e do final ao princípio. Todas. Toda essa Escritura é divinamente inspirada. Então nós precisamos toda a lâmpada dela para iluminar, para criar para os nossos pés. E dar luz dela para os nossos caminhos. Vamos nos fortalecer na palavra do Senhor. E na graça a qual está, que Deus nos concedeu através de Cristo, para nos ajudar, para nos fortalecer, para segurar em nossas mãos, quando talvez não conseguimos. O Espírito diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque vós não sabeis das vezes que pedis. Não é o Espírito e a palavra que testificam? Aí não tem Cristo, o Mashiach, que é o sumo sacerdote que assentou à destra da majestade, qual está escrito em Hebreus. Ele está lá apresentando. Nós conhecendo a palavra, nós erra, nós é falho. Aí o Espírito está intercedendo lá. Através da palavra. Corpo, alma e espírito. Espírito, palavra e a água. Aí está lá o sumo sacerdote apresentando, pedindo, intercedendo. Perdoa eles por essa transgressão. Ele errou, perdoa. É isso que ele está nos ajudando. Mas ao mesmo tempo o Espírito está nos capacitando para procurar nos purificar, a melhorar a cada dia. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluí-la até nos dias da vinda do Senhor. Então, ele está lá, perdoa eles por esse erro. O sumo sacerdote está à destra da majestade, perdoa eles por essa transgressão, oferecendo, fazendo a intercessão. E ao mesmo tempo o Espírito nos capacitando para querer nos aperfeiçoar a boa obra, a nos santificar na palavra a qual Cristo orou pedindo ao Pai para santificarmos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Intercessão, oração, arrependimento e perdão, capacitação, fortalecimento e edificação e ensino do que é verdadeiro, para a boa obra se concluir na vida daqueles que ele começou e que é fiel e que persevera até os dias do Senhor. Então vamos perseverar, vamos nos fortalecer e vamos manter, igual já disse, a lamparina acesa. Não deixe a luz da lamparina apagar. O que é essa luz da lamparina? Já citei exemplos. É a fé, é a confiança, é a perseverança, é o amor, que seja. Não deixe apagar. Use aquilo que é luz, que é lâmpada e que é luz,
para manter a luz da tua lamparina, da nossa lamparina acesa, que é a palavra, que é as escrituras. E o que vai deixar essa luz viva, acesa? O Espírito. Então vamos perseverar. Aleluia. Amém, irmãos e irmãs e amigos? Maravilha. Palavra que o Senhor nos fala é maravilhosa, né? Toda a escritura é maravilhosa. É como o salmista Davi diz, né? É como mel, como favo de mel ao meu paladar, né? Então, é saborosa. O mel é um doce saboroso, puro. E muitas das vezes é usado para curar. Ele é usado para cura, para satisfação, para fazer um remédio. Então, maravilhoso aqui, ó. Como favo de mel a minha boca, ao meu paladar. Aleluia. Então ela é maravilhosa, as escrituras. Então vamos perseverar nela, porque é através dela que nós vamos receber e saber como fazer para receber. Ela nos instrui em todas as partes dentro dela. Nos mostra como nós precisamos fazer para receber. Primeiramente, acreditar no que Cristo, no que o Mashiach fez. A aliança, a nova aliança, qual ele cita. Nova por quê? Porque Deus já tinha uma aliança com Abraão. De um outro jeito, ele não estava desfazendo a aliança de Abraão. Ele já tinha. Então Cristo estava fazendo uma nova aliança. Nova com quem? Com os gentios. Os gentios, através dessa aliança, de entrar na aliança de Abraão. Fazer parte dela. Por isso nova. Não é porque a velha ficou. É nova. Tem passagem que fala lá de nova, velha aliança. Mas isso aí eu já expliquei, já falei. Que é acerca de sacrifício, acerca de templo, acerca de sacerdote. É dessas leis. Mas a lei que Cristo fala é a nova aliança no sangue dele. É a aliança para chegar assim com o povo gentil, fazer parte da promessa de Abraão. É isso. Então, vamos procurar a sermos fiel com aquele que fez a aliança. Para nós podermos participar quando o noivo voltar. Quando o noivo vir, for chegar. Para nós podermos participar do casamento. E qual que é o casamento? O anjo mostra para João. Vem que te mostrarei a noiva do Cordeiro. E levou-me para um grande e alto monte. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus. A noiva é Jerusalém. E se nós queremos fazer parte dessas bodas, desse casamento do Cordeiro com a sua noiva, nós temos que fazer a nossa parte. Então vamos perseverar, santificar e andar conforme o Senhor quer que nós andemos. Aleluia. Então tá bom, irmãos e irmãs. Maravilha, né? Povo de Deus que crê nas Escrituras e procura a caminhar como o Deus Todo-Poderoso realmente quer que caminhemos, né? E essa palavra o Senhor colocou no meu coração.
É tão bom falar da palavra, se deixasse falaria mais e mais e mais. Mas voltarei a estar transmitindo mais palavra do Senhor nas lives. Mas hoje é essa palavra qual o Senhor colocou no meu coração e que Deus abençoe, o Todo-Poderoso abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, dos amigos do YouTube, né, que tem no YouTube. Deus abençoe cada um e que a palavra do Senhor possa se renovar cada dia na vida de cada um de nós, né? Vamos estar fazendo a oração. Senhor, soberano dos céus e da terra, te agradeço pela tua benevolência, pela tua bondade, pela tua palavra. Que tu possa nos ajudar a caminhar, a permanecer com as lamparinas acesas, através da tua palavra que é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Para nós podermos nos achegar naquele tão grande dia quando for para nos encontrarmos com o noivo. Para participarmos ali desta festa, dessa apresentação tão maravilhosa do casamento do Cordeiro com a noiva. Então, o Todo-Poderoso continua nos ajudando, nos capacitando e com a tua graça e benevolência, perdoando os nossos erros, que somos falhos, e com a tua bondade e graça nos ajudando. Assim eu te peço, te agradeço. Amém. Fica na paz, nosso Senhor, irmãos e irmãs. Deus possa abençoar cada um de vocês. Fica na paz. Nosso Senhor Todo-Poderoso vos abençoe. Tenha uma boa noite para todos.